nesse processo ainda de transição, né? A gente caminhou muita informação através do WhatsApp, o processo da própria convocação foi encaminhado através de e-mail ontem, né, para confirmação desse link da reunião. Existem processos ainda que estão sendo feitos nessa transição, inclusive a reunião de hoje, ela está sendo gravada, ela não está sendo transmitida, né, simultaneamente para o YouTube, né, mas ela vai ser colocada, após essa gravação, vai ser colocada lá como a praxis, né, de transparência de todas as ações desse conselho. Eu acredito que esse processo de comunicação vai ser ajustado até as próximas reuniões também que nós estaremos realizando. É importante nós colocarmos também que a pauta de hoje é uma pauta rápida, né? Ela tem informes breves da presidência, da superintendência, e com isso eu também já peço uma inversão da pauta ali, que usualmente ele te pede a autorização para a diretora administrativa secretariar a reunião. Então, já numa questão de ordem, né, pedindo a compreensão da conselheira e dos conselheiros, não havendo nenhum óbice a essa situação, eu coloco para votação a autorização para Patrícia, enquanto diretora administrativa, secretariar a reunião. Se alguém tem alguma situação contrária, se manifeste. Sem manifestações contrárias, então a Patrícia está autorizada a secretariar a reunião. Eu agradeço a compreensão da conselheira e dos conselheiros. Então, já indo para a parte dos informes da presidência, a presidência atuou no dia 31 de agosto na nona Assembleia Geral, né, no papel de presidente dessa Assembleia, dos sócios instituidores. A intenção da Assembleia é basicamente apresentar o resultado da gestão realizada pelo diretor superintendente, professor Humberto, até o processo de transição, né, da fundação. Então, foi apresentado esse processo da prestação de contas, e houve os questionamentos, perguntas e manifestações dos sócios instituidores. A maior parte das manifestações foram de elogio à atuação, né, do professor Humberto. Também nessa assembleia nós tivemos a posse do professor Riesch, né, a expressão da posse dele enquanto novo diretor superintendente. Também nesse processo que ocorreu na Assembleia, nós tivemos a escolha dos representantes, de um representante para o Conselho de Curadores, para o quadriênio de 2021 a 2025, em que foi escolhido o professor Humberto, né, para essa vaga, e 2 representantes dos sócios instituidores para o Conselho Fiscal, também para esse quadriênio de 2021 a 2025. Né? E daí as indicações foram do professor Fábio Schneider e do professor José Solac. Né? E na sequência, no final, foi feita a apresentação do professor Riesch, né, que também vai atuar nesse quadriênio de 2021 a 2025, né, e foi feita essa apresentação formal aos sócios instituidores. A Assembleia seguiu tranquilamente, né, com todo o processo que foi apresentado, até meus elogios, mais uma vez, ao
professor Humberto, a Patrícia e toda a equipe da Fundação que fizeram o evento ocorrer de maneira a alcançar o sucesso, né, tanto desde a parte da convocação, que foi encaminhada a todos os sócios distribuidores, né, que tinham um cadastro atualizado, foi publicado em jornal, foi feito todo um processo colocado no site da Funtef, no site da UTFPR, e isso auxiliou bastante que a Assembleia ocorresse com a presença de vários sócios e instituidores, né. De outra parte dos informes, nós já encaminhamos para o Conselho Universitário, após todos os registros das atas de reunião e de todos os processos junto ao Ministério Público, no dia 23 de setembro, foi encaminhado para o COUNE o relatório de gestão da Funtef, né? E esse processo, além da apresentação do relatório de gestão para o Conselho Universitário, também consta pedidos de autorização de prorrogação de atuação da Funtef enquanto fundação de apoio para o Instituto Federal, né, para o IFPR, e também da apresentação do relatório de custos, né, que isso ajuda a estruturar a parte do RDoA, né? Então, esse processo já está lá no Conselho Universitário, como ele foi encaminhado exatamente no dia que estava acontecendo a reunião do COUNE, né? Ele não entrou na reunião ordinária. A próxima reunião está marcada para o dia 15 de dezembro, na parte de reunião ordinária do COUNE, né? Mas isso não impede que, através de contato da superintendência com essas situações, principalmente as prorrogações das conveniadas ali, no caso do IFPR, da UNILA, né, e eventualmente qualquer outra situação, isso não impede que seja feito esse movimento para que entre numa reunião extraordinária, caso haja, né. Dito isso, esses seriam meus informes, que são bem objetivos ali. Nós, inclusive, na pauta da reunião, nós temos um momento de informe da superintendência, que foi colocado exatamente para que ele pudesse colocar essa comunicação desse processo de transição. Então, eu vejo como importante formalizar esse processo de participação da superintendência, até para que ela possa apresentar como está ocorrendo esse processo de transição, quais são as percepções, quais são as proposições iniciais, né? E com isso eu até pediria que o professor Riech pudesse fazer uso da palavra agora, dando sequência da reunião. Obrigado, Rodrigo, e novamente bom dia a todos. Então, vamos dar início à primeira, penso eu, que de muitas reuniões do Conselho Curador, né, ao largo de 4 anos que teremos pela frente. Bem, primeiro eu gostaria de pedir ao Rodrigo uma retificação, desculpe, na ata de número 20, que inclusive foi alertado até pelo professor Humberto, que falta nessa ata a indicação da Patrícia como assistente administrativa e financeira da Fundação. Ficou faltando, digamos assim, foi dito na reunião, está gravado, mas não está escrito na ata. Está bem? E se faz necessário isso porque algumas ações do processo de transição, as pessoas consultam a ata, né? E é necessário que esteja incluso o nome da Patrícia dentro da ata. Dito isso, nesses Então, 45... Então, a proposição é que a Patrícia registre, então, nessa ata, o evento da ata anterior, né, e que faça
Eu acho que é uma corrobore. retificação. Na Ou verdade, um é adendo. corroborar, né? Na verdade, acredito que seja corroborar a informação da reunião, da 20ª reunião, né? Que está gravada, né? Até informar isso, Sim. que tem a gravação, né? Então, corroborar a indicação da Patrícia enquanto diretora administrativa. Então, fica esse registro na ata, por favor, Patrícia, até porque essa ata vai ser registrada também, né? Obrigado, desculpe interromper, Riacho. Não, tudo bem, que foi um lapso, eu acho que meu, teu e de outro, todo mundo que olhou a ata, a gente realmente não acabamos não vendo esse item que é importante. Mas, muito obrigado. Tá? Então, conforme eu estava falando, né, hoje faz 45 dias que dessa nova gestão, digamos assim, conforme eu tenho percebido, já adquiri muitas informações, já, digamos assim, estou a par do cotidiano da Fundação, das suas qualidades, dos seus trabalhos, dos problemas, como nós já imaginávamos que ia acontecer, né? Mas queria agradecer até ao professor Humberto, que tem colaborado nessa transição, porque ele ainda continua recebendo alguns comunicados, né? A respeito da fundação e sempre tem repassado para que eu possa atender a essas solicitações. Tá bem? Gostaria também de dizer que alguns atrasos que ocorreram no mês passado foi em decorrência do atraso, novamente dizendo, do envio dos documentos pelo Ministério Público, porque assim que nós pedimos ao Ministério a análise dos documentos, tivemos o feriado dia 7 e eles ficaram praticamente uma semana sem trabalhar. Mas, felizmente, conseguimos cumprir com as nossas obrigações financeiras de pagamentos dentro do prazo do mês. E, a partir de outubro, nós já estamos regularizando os pagamentos de uma forma mais eficiente e voltando à normalidade. Nesse rápido tempo, tivemos algumas reuniões já de apresentação no Instituto Federal, na nossa Universidade Tecnológica, e com outros parceiros nos apresentando e relatando o nosso planejamento para o futuro. Esse planejamento ainda está sendo elaborado, né? Pretendemos apresentar, tão logo esteja concluído, um pequeno planejamento estratégico para a Fundação para o próximo ano. Algumas soluções corretivas estão sendo feitas, principalmente, não sei se algum de vocês chegou a ver, quinta-feira passada, fiz uma apresentação a convite da Pró-Reitoria de Graduação a respeito específico dos cursos de especialização, onde chegamos à conclusão, nós e a universidade, que temos que melhorar o fluxo de informações. Quando digo melhorar o fluxo, são informações da Fundação para a universidade e da universidade para a Fundação. Não ou quem errou, mas nós queremos melhorar esse fluxo de informações para dar mais eficiência ao sistema. Okay. Algumas ações importantes estamos dando continuidade, como, por exemplo, faremos o concurso do Instituto Federal em janeiro. Né? E a equipe que já vinha trabalhando antes continua à frente desse projeto, a cargo da coordenação do professor Ubiradir, da Eletrônica de Curitiba. Dito isso, acho que gostaria novamente de ficar aberto a qualquer um de vocês que queira um dia desse conversar, trocar algumas ideias. É só me chamar pelo WhatsApp ou diretamente e podemos conversar sobre os assuntos da Fundação sem problema algum. E, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Era isso que eu tinha para dizer rapidamente, presidente Rodrigo. Agradeço, Resch. O Fábio colocou até bem pertinente ao apontamento dele lá, só para reforçar na ata,
que o termo correto é diretora administrativa da função da Patrícia, né? Humberto informou também que o Cândido está tendo uma dificuldade técnica para acessar a reunião, mas a gente tem que dar sequência aqui no processo. Eu acredito que nós temos quórum para os encaminhamentos, caso ocorram na sequência ali. Dito isso, a gente já vai para o ponto seguinte da pauta, né? Já que nós já vencemos a parte da autorização da diretora administrativa secretariar a reunião, que seria a posse dos conselheiros representantes dos sócios instituidores, né? Tanto para o conselho curador e o conselho fiscal. A primeira posse que eu gostaria de dar, até para a continuidade dos trabalhos dentro do conselho curador, né? O professor Fábio está encerrando o processo de participação no conselho curador, e nessa substituição nós temos o ingresso do professor Humberto, como eu já falei no início da reunião. Então eu gostaria de dar a posse primeiramente ao professor Humberto, já que já teremos trabalhos na manhã de hoje, né? Humberto, você está nos escutando? Sim, estou escutando, Rodrigo. Tá. Humberto, então, eu agradeço bastante a tua, como sempre, a tua disposição em trabalhar em prol da instituição, né, em prol da fundação, né? Agradeço você ter colocado o nome ali na Assembleia, né, e nessa Assembleia foi teu nome, assim como do Fábio e do Solar, que foram colocados por aclamação, né, não houve nenhum questionamento. Então, com esse ato, a gente formaliza a tua posse enquanto do Conselho Curador, e a Patrícia vai fazer os encaminhamentos, né, Patrícia, do termo de posse a posteriori, para que você possa poder fazer a assinatura, né? Eu acredito que até que, Patrícia, você vai colocar nesse mesmo processo do SEIC da convocação lá do... Sim, presidente. Tá, perfeito. Então, Humberto, mais uma vez, parabéns, né, e obrigado pela tua disposição. Você gostaria de falar alguma coisa? Fazer uso da palavra? Não, só agradecer aí Não sei porque minha câmera está ligada, mas não aparece a imagem, não sei porque, se vocês estão vendo. O conselheiro Guilherme estava com esse problema também hoje. Mas eu agradeço aí ao pessoal por ter apoiado a minha candidatura lá na Assembleia, né? Agradeço a oportunidade, né? E espero contribuir aí com essa gestão, né? Para que a gente consiga fazer a Fundação crescer ainda mais. Então, eu agradeço novamente. Obrigado. Perfeito, obrigado, Humberto. Então, o termo de posse vai ser encaminhado, né, disponibilizado ali para que o Humberto possa fazer a assinatura na sequência. Também seguindo para a próxima posse, na sequência, seria dos representantes dos sócios instituidores no Conselho Fiscal, como eu já havia informado mais cedo, da impossibilidade do professor José Solar, que o termo de posse vai ser encaminhado para ele também oportunamente, mas nós temos presente aqui o ex-conselheiro do Conselho Curador e agora conselheiro do Conselho Fiscal, o professor Fábio Curtis Schneider, né? O professor está tomando posse hoje enquanto integrante do Conselho Fiscal. Agradeço também o Fábio pela sua habitual, né, disponibilidade em participar nessas representações, apoiando tanto a UTFPR quanto a Fundação nas suas ações. Então, mais uma vez, Fábio, obrigado, né, pela tua disposição, né, e gostaria que você pudesse fazer uso da palavra nesse momento de posse, para fazer esse registro. Oi, Rodrigo. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Espero também poder continuar contribuindo aí, tá? E parabéns ao Humberto, parabéns ao Conselho pela aquisição aí de um novo conselheiro com essa experiência, tá? E desejo sucesso
ao Conselho de Curadores e à Fundação. E se eu puder ajudar lá no Conselho Fiscal, eu o farei. Obrigado aí pela confiança de todos. Perfeito, nós que agradecemos, Fábio. Então, também o termo de posse vai ser encaminhado pela Patrícia, eventualmente, dentro desse processo, vai ser disponibilizado ali no SEI para a tua assinatura e também do professor José Solac. Professor Roberto Cândido já está também na sala, né? Então a gente vai poder dar sequência também no outro tema ali, já com um quórum maior também. Bom dia, Cândido, tudo bem? Não sei se ele está com acesso ao áudio. Dado o processo da pauta das posses dos conselheiros, nós temos um último item de pauta. A reunião de hoje pertence a uma reunião rápida mesmo, ela é protocolar com relação às posses que já foram realizadas, e nós temos um outro assunto que já foi tema das reuniões anteriores, da 19ª e da 20ª reunião, a respeito da remuneração do superintendente. Esse item de pauta, ele tem a correlação, inclusive, com... Desculpa te incomodar. Então, agora começam os trabalhos do Conselho de Curadores, né? Isso. Eu desejo sucesso a todos vocês, né? E aí agora eu me retiro por não ser um conselheiro. Agradeço, desculpe, Fábio. Tá? Bem então, apontado ali. Tudo de bom para vocês aí. Muito obrigado pela tua presença. Ficar à vontade aí para contar com a gente, tá? Abraço e bom trabalho a todos. Abraço. Então, dando sequência, mais uma vez, esse processo ele já estava presente em outras reuniões que nós realizamos. Ele foi debatido na 19ª reunião e também na 20ª. Ele foi colocado como uma situação que nós temos que resolver dentro desse processo geral, né? A proposição é que nós tivéssemos essa discussão sendo realizada aqui no Conselho, né? Existiram proposições de vários conselheiros, do conselheiro Guilherme, do conselheiro Feitosa, a respeito das indicações de perfis, né, que seriam utilizados para a designação da superintendência, e todo esse processo ele tem vamos dizer assim, ele tem o seu encerramento dentro dessa característica da remuneração do superintendente, dizendo quais são as características desse perfil do superintendente, e para isso nós temos que ter essa discussão realizada aqui dentro do pleno do Conselho Curador, né? Esse arrazoado de informações eles estão contidos ali na ata da 19ª reunião. Foram feitos vários apontamentos e foram inconclusivos naquela época, até porque tinham apontamentos relacionados com a remuneração estar relacionada à proporção de uma CD, de uma remuneração de CD da UTFPR, outras situações a respeito de perfil do superintendente quanto à área de atuação, pesquisa, chefia, atuação em chefia, ou as designações a respeito do que poderia ser considerado chefia, à luz tanto de interpretações de órgãos de controle, quanto da própria Procuradoria Jurídica da instituição. Esse processo da indicação, é bom ressaltar, ele passou pelo Conselho Universitário e teve todos esses apontamentos também lá no pleno do COUNE. Então, a ideia é que nós tenhamos essa discussão hoje, pelo período da manhã. Eu já tenho uma proposição inicial, é que nós possamos constituir uma comissão de trabalho para esse processo, mas eu gostaria de deixar agora em aberto a palavra aos conselheiros para outras proposições que pudessem ser
consideradas interessantes para que a gente possa deliberar a respeito disso, né? Minha primeira proposição seria realmente montar essa comissão de trabalho, né, para um período X de 15, 30 dias, nós podemos ter essa proposição de ajuste, inclusive, não é uma proposição, não é uma indicação que está dentro do Estatuto, ela vem junto das proposições de atas anteriores que foram feitas no Conselho Curador, né, e esse Conselho tem digamos assim, esse poder de fazer esses ajustes nessa situação. Eu gostaria de deixar, então, a palavra aberta aos conselheiros e conselheira para que pudessem se manifestar ante esse assunto de pauta daí. Professor conselheiro Feitosa, por favor. Bom dia a todos os conselheiros, todo mundo. Não só, eu acho que é interessante, talvez, pela conversa que a gente teve sobre este tema na reunião anterior, eu vi que existe um consenso, pelo menos naquela época existia, do entendimento de simplificar aquela resolução nossa, a fim de até contemplar não só o perfil do Rieste, mas de um perfil semelhante do dele na superintendência, né? E, então, não sei se vale a pena criar uma comissão para fazer um estudo, sendo que a gente ficou lá 3, 4 horas deliberando sobre isso, e talvez já tenha nesse conselho um entendimento de apenas alterar o texto daquela resolução. Eu acho que se a gente, pelo menos, levantar essa questão aqui, simplifica uma comissão, visto que a gente já gastou 2, 3 horas naquele momento discutindo sobre isso, e eu entendo, né, se a gente voltar novamente a essa discussão, que o perfil de chefia de departamento, né, que eu acho que é o principal contemplado ali no perfil do Rieste, é um perfil, ao meu ver, que também é previsto e atenderia às necessidades da superintendência da fundação. Mas o meu encaminhamento seria de talvez não criar uma comissão, mas tentar só simplificar a resolução nessa reunião mesmo. Tá sem áudio, tá sem áudio. Obrigado, conselheiro. Dentro das proposições, então, das situações ali que nós tivemos de discussão, conselheiro, tem um debate a respeito de estar atrelado a CD, né? Naquela época, além dessa discussão que está lá presente nas alíneas da ata ali, tem também uma discussão a respeito dessa retribuição pelos serviços do superintendente está atrelada a CD, então teve um questionamento sobre isso. Mas eu vejo que também, se por acaso houver a manutenção pelo valor ali, esse não for um ponto, digamos assim, que gere que vai gerar discussão, né? Eu também concordo que se for possível fazer uma simplificação desse processo, a gente já dá sequência nisso, evitando ter que atrasar mais o processo de transição ou de atuação do superintendente, é uma proposição bem válida ali. A gente pode ter que colocar isso já na discussão também ali. Seria só um ajuste agregando o perfil de chefia de departamento como um perfil necessário ao superintendente, né? Um dos itens, né, necessários para poder ser feita essa indicação do superintendente. As inscrições estão abertas ainda, se alguém quiser colocar mais algum apontamento, ou fazer defesa, inclusive, esse ponto do conselheiro Feitosa. Humberto. Você vai ligar a câmera. Ela liga, mas fica tudo preto, não sei porquê, não sei o que está acontecendo com o top. Até acende a luzinha aqui, mas a câmera aqui é bom, acho que tem que aposentar o computador. Mas só para complementar, né, acho que o Feitosa pode ajudar a relembrar, né? Eu acho que naquela reunião que teve na 19ª, né, 19ª reunião, o que foi discutido, Feitosa, até você colocou que não era uma atribuição, né, não sei se eu estou certo, que a gente não poderia definir perfil, né, dentro da fundação
para a indicação do superintendente. Acho que você colocou que essa é uma prerrogativa da universidade. Me corrija se eu estou errado, Feitosa. Então, não, eu não sei. Posso falar sim, Humberto. Posso te falar agora já? Só para não perder a linha? Por favor. Não. O que foi falado é o seguinte. Para definir o perfil, né, de quem pode ser superintendente, isso teria que estar no estatuto, e hoje não está. O que a gente pode fazer no conselho é definir a remuneração do superintendente. Então, e aí que entrou a discussão, até naquela reunião, se a gente alterava naquela reunião a resolução, até acho que foi uma proposta do Cândido, e alguns foram contrários, eu também fui contrário a alterar naquele momento por não estar na pauta, né, porque era uma opção até do Cândido. A gente simplifica lá o texto, põe preferencialmente lá no item, uma coisa nesse sentido, para poder permitir. Então, assim, eu entendo que o que está se discutindo aqui é a remuneração do superintendente, de acordo com o perfil, e não a questão quem pode ser superintendente, porque aí teria que ser no estatuto. Esse foi o entendimento meu, pelo menos de alguns, naquela reunião. Então, Feitosa, você propôs que a gente colocasse o perfil de chefe de departamento agora, é isso? Não, é porque, assim, na resolução, ela diz assim, ter experiência comprovada em cargo de direção da UTFPR. E aí a gente discutiu o que era direção, se era TCD ou não, porque não diz no texto, na resolução não diz que é CD, né? Diz que é um cargo de direção, e a gente levantou várias questões. O cargo de direção, eu acho que é bem claro, né? É uma CD, né? Um cargo de direção não é função gratificada, né? Isso está claro na legislação, o que é um cargo de direção, o que é uma função de direção. Isso gerou a polêmica da última reunião, Humberto. Então, assim, tudo bem, se direção aqui no seu entendimento então vamos mudar a resolução. Sim. Porque o que acontece é o que é direção, o que é chefia, e aí a gente chegou na questão de que muitos dos diretores são cargos de indicação. Então, a gente tem o diretor, que é no caso, por exemplo, do reitor, o diretor de campus, que é eleito, mas o resto é indicado, são cargos de indicação. Então, mais do que, na verdade, se tem CD ou não, eu acho que o importante é a experiência administrativa que a pessoa tem que ter, para justificar a remuneração que a gente vai manter. Acho que a questão é a remuneração aqui, né? Então, assim, eu entendo que eu não vejo por que mudar o valor que já era praticado antes, nem para mais, nem para menos, pelo menos nesse entendimento inicial. Essa é uma opinião pessoal minha. E para manter, teria que ser alterada a resolução. Essa é a minha visão. Então, assim, eu acredito que talvez, se a gente tiver um consenso aqui nesse encontro de mudar a redação da resolução, a meu ver, para manter a mesma coisa, né? Porque se a gente criar um estudo, criar uma comissão como o Rodrigo propôs, essa comissão pode até trazer para cima, né, o valor. Nada impede. Identificar que o valor do mercado deveria ser um outro e uma outra resolução. Mas eu acho que não é o momento agora, principalmente porque a gente está começando uma nova gestão e ainda estamos sanando ainda a fundação em relação à parte financeira dela. Eu acho que não é o momento de aumentar o custo de superintendência nesse ano, pelo menos. Eu vou mais ou menos na linha do que o Rodrigo, na minha opinião, né, sugeriu, né? Porque a gente ficar nesse achismo, né, eu acho que não é interessante, né? Eu acho que é importante ter uma comissão, né, que fique respaldado daí, né? Que não é uma opinião particular minha, do Rodrigo, é uma opinião de um grupo do Conselho de Curadores, que trabalhe junto com a assessoria jurídica, consulte o Ministério Público, faça toda uma análise jurídica, legal, e estabeleça uma resolução adequada, né? Eu acho que a questão de ficar no achismo, na opinião de cada um, eu acho que o chefe, eu acho que o diretor, eu acho que a CD, esse achismo é complicado, né? Porque existe uma questão, hoje a gente pode achar tudo, daqui 30, 60 dias vem uma modificação do Ministério Público, e ele vai querer explicação do achismo de hoje, né? Como já aconteceu. O Ministério Público ele não atua hoje ou amanhã, ele vai atuar daqui 12 meses, 24 meses, e ele vai pedir o passado. É assim que funciona, né? O Ministério Público não tem braços para atuar no diário, ele atua a longo prazo, né? Então, na minha opinião, né, na minha modesta opinião, na minha experiência, né, eu acho que estabelecer uma comissão que faça uma análise, trabalhe com a assessoria jurídica e monte uma resolução adequada é importante.
Isso vai levar mais ou menos aí 30 dias. Eu acho que o REACH pode esperar 30, 60 dias, depois recebe o retroativo, né? Eu entendo que ele deve estar aguardando para receber a remuneração até que a resolução ficar pronta. Foi o que foi acordado na reunião do Conselho, né? E é a minha opinião, é o meu entendimento, né? Não é trivial essa questão. Eu tenho que lembrar, assim, o SOLAC, quando esteve frente à fundação desde a sua implantação, desde 1997, né, que a gente criou a fundação, até 2017, ele não tinha remuneração. Eu fui a primeira pessoa da servidor público a ter ressarcimento, ter uma função gratificada dentro de uma fundação de apoio, tá? Então tem que trabalhar bem com cuidado isso daí, né? Não é uma questão bem delicada e tem que ser bem fundamentada, na minha opinião. Então eu sugeriria que a gente fizesse uma comissão, trabalhasse com assessoria jurídica, eventualmente fizesse reunião, o REACH pode ir lá conversar com a promotora de justiça lá, né? Apresentar a resolução para evitar problemas futuros. É a minha opinião. Desculpe, só interrompendo, a proposta é que o superintendente fique mais um mês ainda sem remuneração, é isso? Eu acho que isso foi estabelecido na última reunião, né? Que eu lembre, ficou definido que até que se tivesse uma resolução aprovada, não seria remunerado. E quando tivesse a resolução aprovada, seria pago retroativo. Particularmente eu, quando assumi em 2017, eu fiquei 6 meses sem receber nada, até que a resolução estivesse pronta. E deu um trabalho danado essa resolução, foi muita discussão. Pensando nessa hipótese de retroatividade, até acho razoável, né? Porque é difícil você entender alguém trabalhando sem remuneração, é complicado, né? O SOLAC não recebeu durante 20 anos. Pois é, já, sob meu ponto de vista, já é totalmente irregular, né? Já caberia até... Humberto, ainda bem que isso foi mais uma das coisas que na tua justiça... Humberto. Viu, Manuel? O SOLAC não recebeu nem o retroativo. Humberto, ainda bem que na tua gestão isso foi mais uma das coisas ajustadas, né? Pelo amor, é errado demais. Sim. Mas, sem áudio, Rodrigo. Então, só para eu acho que eu entender a proposta do professor Humberto, assim, esse meio tempo. Então, só pensando na questão da comissão em si, o conselho ele não atua enquanto comissão permanente? Sim, é necessário uma comissão individualizada, porque eu acho problemático, né, não ser um estudo do conselho em si, né, do conselho curador, sim um estudo, claro, respeitando aí, né, a competência da possível composição, mas eu entendo que o conselho ele já constitui uma comissão, inclusive, a mais ampla possível, né? Por isso que eu penso que a decisão do conselho, mesmo, não precisa ser agora, claro, né? Mas a decisão do conselho, ela seria, inclusive hierarquicamente superior ao que seria a proposta de uma comissão, né? Se trabalhar em termos de conselho e não em termos de comissão, eu acho que poderia ser mais viável, né? Mas é só a minha opinião também, né? Não sei se... Então nesse sentido, eu acho que nem precisaria ser uma reunião, nem precisaria ter uma comissão do conselho, né? O próprio REACH pode fazer uma proposta de resolução e encaminhar para o conselho. Então, posso só tentar colaborar com esse processo de discussão. A resolução 01/2017, que deu esse tom das designações, assim como outras já atividades que nós fizemos dentro do Conselho, eles tiveram processos de relatoria, né? A relatoria, ela aconteceu até a exemplo da relatoria que propôs o plano de cargos e salários da Funtef, que foi realizada pelo conselheiro Guilherme. Foi um trabalho elaborado em conjunto com a superintendência e a diretoria administrativa à época, para que pudesse ser apresentado ao conselho em forma de relato,
um processo, né? Todos esses ajustes, todos esses processos, eles devem acontecer dentro dos conselhos num formato de relato, né? A proposição da comissão é para que não fique sobre o peso de um conselheiro apenas a elaboração desse relato. Obviamente ele vai ser feito em conjunto com mais integrantes do próprio conselho e da própria superintendência da diretoria da fundação, mas nós precisamos ter esse processo apresentado dentro do pleno do conselho da fundação, inclusive para que ele tenha as justificativas do porquê que nós estamos ajustando, ou seja, o perfil do superintendente com relação a um determinado cargo, né? Eu vejo que o Cândido colocou um apontamento aqui no chat. Só peço que considere que o Conselho Curador deve ter alteração na composição, uma vez que teremos eleições para o COUNE. Sim. Mas essa posse deve ocorrer provavelmente no ano que vem, e ainda terão essas indicações, né, que serão feitas das substituições. Mas eu creio que a gente vai ter esse processo da definição da remuneração do superintendente, do perfil do superintendente, em prazo bem mais curto, né, Conselheiro Cândido. Eu só estou tentando me organizar agora. Eu não sei se o Humberto já concluiu a fala, e tem o conselheiro Guilherme. Só complementar, né? A minha fala é no sentido de dar segurança jurídica para as ações. Só isso. Entendeu? Nesse sentido. Perfeito. Conselheiro Guilherme. Bom dia novamente. Eu acho o seguinte, eu penso que a proposição do Feitosa ela é interessante no seguinte aspecto, né? Pode ser uma alteração simples, né, de texto. Talvez, eu vou deixar uma sugestão aqui, possa ser uma proposição da própria superintendência e depois vindo com um relato oficial para esse conselho. Eu não vejo grandes problemas nisso. Quanto às questões de procedimento jurídico, legal, a gente sempre tem preocupado com isso, e até hoje, até nas últimas 2 reuniões, tivemos várias questões disso, e os nossos atos foram extremamente justificáveis, e muitos dos medos que aqui se colocou não se confirmaram depois. Então, eu acho que a gente está tendo um debate muito tranquilo. Acho, sim, que é uma alteração simples. Eu penso que tem que ser um relato, tem que vir com relato. A questão do retroativo, como o Manuel colocou, eu acho fundamental, né? Não acho certo a pessoa trabalhar sem remuneração, né? E penso que sim, pode ser uma proposição da própria superintendência, né? Um documento construído pela superintendência, passado pelos trâmites jurídicos e depois relatado e deliberado por esse conselho. Um processo normal e simples, eu não vejo grandes problemas. Claro que o superintendente, a superintendência, vamos dizer assim, no caso ali o Viesch, a Patrícia, eles vão poder consultar o conselheiro que eles acharem pertinente, opinar, é uma minuta que será discutida como a gente faz em todos os outros processos para depois ser deliberada aqui no curador. Eu acho bem tranquilo. Está sem áudio, Rodrigo. Você se reinscreveu, Humberto? Alô? Eu só estou perguntando se... não, já baixaram aqui. Então, existem 2 proposições. Que seja feita a simplificação do processo ali, com essa parte do perfil da chefia. Então, eles podem emitir uma resolução já de ajuste para esse processo do perfil de chefia, né? De chefia de departamento, até dentro da ata que foi colocada lá da 19ª reunião, tinha essa proposição feita pelo conselheiro Roberto Cândido, né? Além do processo que foi colocado, que era acatar o nome do superintendente, que foi a proposição vencedora naquela reunião, feita pelo conselheiro Feitosa, existia uma proposição do Roberto Cândido, que era de incluir dentro de uma resolução
texto de preferencialmente ter experiência comprovada em cargo de direção, né? A minha preocupação é que isso tem que estar formatado enquanto resolução, né? Tem que ser uma resolução desse conselho, né? O que nós podemos fazer é fazer uma proposição de uma nova resolução, seria uma resolução 01/2021, colocando essa adaptação do texto à resolução 01/2017, ajustando essa informação, né? Isso, eu acredito que seria a sua proposição, né, conselheiro Feitosa? Só me confirme. Assim, ouvindo até a fala do Guilherme e dos demais conselheiros, eu estava dizendo de simplificar o processo, eu acho que até para não ter esse problema jurídico, a gente pode caminhar para vir da superintendência mesmo, essa proposta de resolução, essa minuta já construída, né? Porque aí, numa dessa, a gente pode dar um tempo para estudar como é feito em outras fundações, né? Trazer um referencial que apoie a nossa tomada de decisão. Eu acho que o que o Humberto falou, realmente, quanto mais resguardo a gente tiver, melhor, né? Mas, no final das contas, quem vai decidir é esse conselho curador. Então, eu acho que criar uma subcomissão, eu acho que é gastar tempo à toa. Eu acho que, no final, eu acho que pode vir da superintendência esse trabalho de levantar esse respaldo, né, que a gente pode falar de informações, jurídico, de atribuições e tal, e essa proposta, e a gente debater numa reunião essa proposta já vinda com uma relatoria de algum conselheiro. Eu acho que até no meu caso seria mais prudente fazer dessa forma mesmo. Agora, o que eu continuo contrário é criar uma comissão para fazer esse estudo, para depois, daqui 2 meses, 3 meses, vir com uma normativa para a gente, basicamente, voltar na mesma discussão que a gente está tendo aqui agora. Perfeito. É uma boa proposta ali, e agiliza também essa parte dos trabalhos, com certeza. Então, a proposição do conselheiro Feitosa, né, eu até retiro a minha da comissão ali, que seja feita esse arrazoado de informações, seja montado um processo pela superintendência da FUNTEF, e esse processo seja apreciado nesse conselho, no egrégio do conselho curador, para que a gente faça o debate e seja proposta, então, daí uma nova resolução, deliberando a parte, inclusive, tanto do perfil quanto da remuneração, correto? Eu acredito que seja, então, essa a proposição mesmo. Eu concordo, eu acho que eu vou na mesma linha do Feitosa aí, né? Eu acho que é a mais adequada, Rodrigo, né? Daí, no meio, assim, um relator faz todo o processo, né? E faz uma análise no conselho dele. Acho que é a proposta mais adequada também, no sentido. Perfeito. Então, fica definido que existe alguma outra proposta? Eu acredito que nós só temos essa proposta, então, do conselheiro Feitosa. Algum conselheiro gostaria de se manifestar antes que a gente colocasse isso como definido? Edson, por favor, conselheiro Edson. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, conselheira. Eu só, na verdade, não é uma proposta diferente, eu só gostaria de ratificar a opinião, a mesma, a minha opinião é a mesma do debate anterior. Eu acho que aqui cabe apenas seguir, de fato, o rito natural que a gente já segue para uma análise de um tema de interesse, ainda mais, na minha opinião, não é um tema simples, e ao contrário do conselheiro Guilherme, inclusive, eu tenho dúvidas ainda sobre esse processo, sobre essa questão. Aliás, as mesmas dúvidas da reunião anterior. Eu até poderia dizer que aumentaram de lá para cá, depois que eu fui estudar um pouco mais a situação. Então, para mim, não é tão simples assim, e aí é preciso, minimamente, seguir o rito natural de um tema importante dentro do Conselho, análise, uma proposta, depois análise por um relator e colocar em discussão. Então, eu apoio a essa proposta que a gente acabou encaminhando para ela aí no final. É isso, presidente. Perfeito, conselheiro Edson. Conselheiro Guilherme.
Não, eu não entendi porque que o Edson discordou, porque é justamente isso que eu falei também, né? Que tem que ter um relato aqui, tem que passar por um processo e por uma aprovação. Talvez ele tenha discordado porque ele vê o tema mais nevrálgico que eu, e eu tenho... Só isso, mas eu também concordo com você, Edson, tem que ter um relato. Obviamente, foi isso que eu falei, eu gostaria só de ratificar para dizer que nós concordamos nesse aspecto. A questão da simplificação... A questão da simplificação, conselheiro Edson, é que teve muitas coisas, muitos medos colocados aqui antes anteriores que não se confirmaram. Então, daí sim a gente diverge, mas claro que isso é totalmente bom, saudável e salutar no conselho. Então, só gostaria de apontar isso. Obrigado, Edson, obrigado, presidente. Perfeito, conselheiro. Só para esclarecer, presidente, me permita, eu acho que eu fui claro no que discordava. E os medos que o conselheiro Guilherme está comentando, eu acho que ainda rondam. Por exemplo, gerando dúvida, para mim, pelo menos, como conselheiro. Então, eu gostaria de um debate um pouco mais profundo para a gente explicitar melhor. Isso não se resolveu para mim. Né? É esse ponto que eu queria colocar. Perfeito. Nós temos que colocar claro e transparente que todo o processo que nós estamos apresentando aqui dentro do pleno do Conselho Curador, ele é exatamente para tentar antever essas situações. Né? Então, quando nós talvez ainda não tenhamos tido uma imposição através de algum órgão de controle a respeito de algum problema dentro da égide do Conselho Curador, é porque em todo momento o Conselho Curador colocou para amplo debate, ele transformou isso em resoluções pesaradas por esse conselho. Então, os medos, eles são, na verdade, vamos dizer assim, um processo de previsão daquilo que pode ou não ocorrer se nós não tivermos uma ação adequada para atender aquela disposição. É óbvio que o Ministério Público vai verificar que desde a 19ª ata nós estamos discutindo esse processo. Então, é passível, né, e é possível que haja compreensão desse órgão de controle. Existe uma discussão permanente a respeito dessa dúvida, né? O que nós não podemos fazer é nos omitir quando houver essa dúvida. Né? Nós temos que colocá-la para debate, né, e temos que transportar essa informação, essa discussão para uma resolução que vai resolver exatamente esse processo. Concordo com o conselheiro Edson quanto à parte da preocupação e concordo com o conselheiro Guilherme, já antecipadamente a fala dele, que o processo ele deve seguir, deve ter um fluxo e ele não deve ser interrompido por conta dessas situações de anseios, mas sempre antevendo. Existem disposições legais, como o próprio conselheiro Humberto colocou, que pode levar meses, ou esses meses se transformarem em anos, e lá na frente serem questionados pelos órgãos de controle. O que nós não podemos deixar é que desenvolver nesse espaço de fala e de deliberação que é a do pleno, todas as dúvidas, todos os questionamentos que forem levantados, e eles possam ser transformados, transportados para um formato de resolução, ajustes do estatuto, situações que nós sabemos que são de responsabilidade desse conselho. Conselheiro Guilherme. Perfeito, presidente. É bem isso mesmo. Já que nós estamos nesse debate, eu gostaria só que a gente sempre tivesse o olhar de, evidentemente, que o processo de rediscussão disso tem que ser passado, tem que ser feito um relato, é uma resolução, como todo rito. Mas também tomar cuidado para a gente não ficar requentando a mesma coisa em várias reuniões e esquecer qual é o papel fundamental desse conselho curador, que é fazer essa fundação, fazer as análises financeiras, propor soluções para que a fundação cada vez seja melhor, né, apoiar a superintendência e cobrar naquilo que lhe cabe. Então, tomar muito cuidado para que a gente não esteja aqui, no meio do ano que vem, rediscutindo ainda se o cargo de superintendente é uma CD, uma FG, ou seja lá o que for. Acho que aí sim a gente está correndo um risco sério de omissão do conselho no que lhe cabe. Então, a minha fala é nesse sentido. Todos os ritos devem ser respeitados, mas nós temos sim autoridade e responsabilidade sobre todas as nossas decisões. E até agora, todos os medos aqui colocados foram, sim, analisados pelo Ministério Público, pelo menos no que me consta. Né? Então, a gente não fez nada que nós estamos, assim,
Agora, a gente vai ficar lá cutucando, refogando um negócio, né, e vamos deixar de fazer o que realmente precisa. Então, a minha fala é nesse sentido, a responsabilidade, sim, né, evidentemente, como sempre foi feito, inclusive na gestão do Humberto, a gente sempre fez tudo com muita responsabilidade, tanto é que sempre os problemas foram sempre muito minimizados, mas não ficar requentando coisa para, de repente, daqui 2 anos nós estamos discutindo ainda se o cargo é ceder, se deveria, se não deveria, né? Claro que eu estou exagerando, mas me permita esse até desabafo aqui, presidente. Eu vou discordar de você, Guilherme, num ponto, né? A gente não está Não seria a primeira vez, né? Não seria a primeira vez, mas tudo bem, isso é normal no debate. Não, mas eu só estou discordando de você, pegando a parte técnica, nós não estamos requentando nenhuma discussão, né? Ficou realmente, foi uma proposição das reuniões anteriores que nós discutíssemos esse tema numa próxima reunião, né? Importantíssimo que seja feito o relato, né? Assim, é que daí volta medos, que, né? Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo daquele outro, os medos continuam, eu tenho medo, mas já está dito que não precisa tanto, mas eu tenho medo, estou morrendo de medo e tal, né? Então o medo é uma coisa realmente que me assusta. Eu fico com medo do medo, né? E a gente acaba não fazendo o que deveria. Conselheiro Guilherme, só para tentar ajustar essa fala, né? Na verdade, nós não estamos requentando o processo, ele ficou definido para que nós tivéssemos oportunamente uma nova reunião e esse processo fosse discutido, né? Quando existem os conselheiros apontando as questões de medo, né, é uma questão de uma apreensão normal que cada um tem dentro do processo, dos impactos legais e das responsabilizações enquanto do conselho, né? Mas nós não estamos requentando. Isso daqui é até uma demanda que ficou bem clara e está disposta nas atas anteriores, que nós discutiríamos isso oportunamente. Presidente, a minha fala foi até leve, ela foi até irônica, e obviamente que eu fui irônico, né, presidente? Eu quis dizer requentando lá em julho do ano que vem, daqui 1 ano, 2 anos. Sou favorável ao processo vir ser relatado, ser deliberado, ser discutido, ser registrado como sempre foi. Isso é fundamental, só para deixar bem claro. Perfeito. Conselheiro Humberto. Então, eu só queria complementar, Rodrigo, acho que você colocou bem a questão, né? Eu acho que não é uma questão de ter medo, receio, né? Eu acho que o conselho, eu já comentei uma vez, o conselho de curadores, eu entendo ele como sendo assim um braço de fiscalização de uma entidade chamada fundação, né? É um braço do Ministério Público. A gente é um braço de assessoria do Ministério Público junto à Funtef, né? Por isso que chama-se Conselho de Curadores, é o meu entendimento, posso estar errado, né? E é preciso que todos os conselheiros se sintam confortáveis nas tomadas de decisões, estejam seguros daqueles que estão aprovando, né? E nesse sentido, assim, né, que lá em 2017, quando a gente criou aquela resolução, eu nunca ia imaginar que lá, 2 anos depois, o Ministério Público viesse me solicitar, né, a questão do procedimento de definição de remuneração da superintendência. Então, imagine se em 2017 a gente não tivesse se preocupado, não precisava fazer a resolução. Na época, vamos pagar X e pronto. Mas nós se preocupamos, tivemos o zelo, fizemos uma resolução, teve um relato, foi apresentado ao Conselho de Curadores. 2 anos depois, o Ministério Público solicitou isso daí. Então, se eu não tivesse essa resolução aprovada e firmada na época, né, provavelmente eu teria uma ação civil contra o meu CPF. É nesse sentido que eu estou comentando. Então, é preciso a gente dar a segurança jurídica e os membros do Conselho de Curadores terem, né, a liberdade, ter a segurança, né, o conforto de aprovar a resolução. Eu acho que o RIESC pode fazer esse trabalho, ele pode pegar a resolução, a superintendência, né, pegar a resolução atual, trabalhar o texto, consultar a assessoria jurídica, eventualmente, se for necessário, conversar com a Promotoria de Justiça, né, e trazer para o Conselho um documento estruturado, né, relatado e aprovado. Nesse sentido só. Eu acho que vale a pena, dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena para não evitar problemas futuros. É nesse sentido só que eu queria complementar. E eu acho que não é uma questão de medo, né?
é só uma questão de necessidade mesmo de ter um respaldo para que todos os conselheiros se sintam tranquilos. Obrigado. Perfeito, Humberto. Perfeito. Segundo, sua fala. Desculpe, Guilherme. Bom, eu vou passar a fala Segunda para fala no o Humberto. conselheiro. Conselheiro Manuel. Tá difícil desativar aqui, ativar o microfone. Mas, então, pensando nesse segmento, né, eu particularmente, eu não tenho muitas dúvidas com relação a essa questão, né? Eu acho que seria interessante, então, que os conselheiros que têm essas dúvidas, esses medos, na minha opinião, assim, é bastante simples, vai muito ao encontro do que o Feitosa propôs, né? Só uma questão de mudança, de resolução, mas é minha opinião, tá? Também não quero forçar nenhum conselheiro a pensar como eu, né? Então, até para que nós, enquanto conselheiros, possamos compreender assim as dúvidas, né, os medos elencados, por exemplo, pelo conselheiro Edson, né, seria interessante, então, escrever, né, quais são essas inseguranças que estão aí perturbando, né, o pensamento, né, dos conselheiros, né? Então, o que é que quais são esses medos, até para que a gente possa também debater e na construção desse novo texto nós tenhamos também já, né, uma forma de minimizar esses sentimentos, né, que eventualmente tá aí afligindo os outros conselheiros. Eu, por exemplo, eu acho que se eu fosse do Ministério Público, eu já questionaria a falta de remuneração, né, nesse período. Isso não é... Porque a Fontef, ela é uma fundação que tem aí as suas estruturas normativas vinculadas ao setor privado, né? Então, é difícil para mim, observar alguém do setor privado trabalhando sem remuneração, independente de acordo, né, patronal ou não, né? Então, esse, por exemplo, é um medo meu, né? Então, já estou explicitando, né? Outro medo que eu tenho ainda, vira e mexe, me ocorre a questão da Itaipu, que eu nunca sei que caminho que tá tomando, né? Então, mas assim, eu acho que explicitar as nossas dúvidas, eu acho que seria mais adequado, né? Se possível, eu agradeceria, até para que eu possa também criar algum caminho, né? Uma fixação de entendimento com base nas dúvidas dos demais conselheiros e da conselheira. Então, seria isso. Se existe esses questionamentos internos, né, por parte dos outros conselheiros, nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos também os e-mails institucionais, em que essas dúvidas poderão ser, inclusive, poderiam servir como base na construção desse documento que, eventualmente, o superintendente deve construir. Mas seria isso. Eu estou pedindo para que, existindo, então, essas dúvidas, né, que elas sejam explicitadas até para que eu possa também fazer análise dessas dúvidas. Viu, Manuel? Deixa eu aproveitar só, já que você falou da Itaipu, né? Eu acho que mais crítico que Itaipu tem essas duas ações cíveis, que dão um montante igual ou superior à da Itaipu. Então, você está vendo? Então, existem medos aí, né? Existem questões que são latentes, né? Que está aí, que nós precisamos debater. Essas ações civis, por exemplo, é um dos casos, né? Eu gostaria de saber qual é a situação atual, né? Em que pé que anda, justamente para que a gente não... É aí que nós respondemos com o nosso CPF enquanto conselheiros, né? Enquanto conselho curador, né? Perfeito. Então, eu só vou tentar vencer esse item da pauta. Eu agradeço a fala dos conselheiros. Mais uma vez, o que nós fazemos dentro do conselho é tentar formalizar todo esse processo e transformar ele em resoluções. Eu acredito que o próprio relato vai nos auxiliar nesse processo de discussão oportunamente, né? Então, como nós temos
mais uma vez, a proposição do conselheiro Feitosa em que seja a superintendência faça esse arrazoado de informações e construa um processo e encaminhe ao conselho curador para que oportunamente a gente faça esse debate aqui no pleno, né? Obviamente, nós vamos colocar isso sob uma relatoria, né? Essa relatoria vai apresentar esse processo com alguma antecedência para que todos os conselheiros possam pegar essas informações e, na convocação da reunião, nós teremos esse item como pauta definida e nós vamos ter o debate e provavelmente a deliberação de uma nova resolução que trate desse assunto e consiga, né, definir tanto a parte da remuneração, perfil do superintendente de maneira adequada ali. Dito isso, eu acredito que não existe mais nenhuma outra proposição que modifique a proposição feita pelo conselheiro Feitosa. Então, não havendo manifestação da conselheira ou dos conselheiros presentes, eu coloco esse item em votação, ficando definido, então, que a superintendência coloque, monte um processo, faça o arrazoado de todas as informações legais para essa definição da remuneração e do perfil do superintendente, esse processo seja apresentado na próxima reunião. Colocando isso, coloco em votação a proposição do conselheiro Feitosa, que é a proposição única, os contrários que se manifestem, abstenções, considero que por unanimidade foi aprovado, então, essa deliberação desse conselho para que seja feito esse processo através da superintendência apresentado o quanto antes para que a gente possa montar uma nova reunião para com esse objetivo. Então, professor Rieste, Patrícia, vocês estão imbuídos já desse processo e devem nos encaminhar, então, o processo para que seja montado uma relatoria e seja feita a discussão no pleno do Conselho Curador. Seguindo para o item da sequência, que seriam... Rodrigo, só uma pergunta. No processo eu já indico a relatoria e tudo, é isso, né? Você pode fazer uma sugestão de relator. Fazer uma sugestão. Né? Então, tem várias pessoas que estão envolvidas aqui, né? Então, você pode fazer uma sugestão, né? Também não vejo nenhum problema ali, né? Tá ok, então. Obrigado. Nada. Seguimos para o último item da pauta, que é informes dos conselheiros. Por favor, aqueles que quiserem se inscrever. Oi, Rodrigo. Por favor, Humberto. Não, eu só queria comentar, eu não sei como é que anda, né? Eu até passei por e-mail, né? Mas a gente tinha aqueles prazos para resolver as questões dos SICAPs de 2011 até 2016, que tem que ser entregue até dia 30 de outubro. E isso passa pelo Conselho. Eu acho que você, como presidente do Conselho de Curadores, vai ter que assinar, né? E eu não sei se o resto pudesse esclarecer como é que está andando esse processo. Isso é uma situação que vem lá do passado, foi pedido prorrogação, né? Professor Yash? Essa é uma das ações que nós estamos já elaborando, Humberto, com a Patrícia e com a Fundação. Semana que vem eu vou deixar vocês a par, não se preocupe. Mas muito obrigado por me lembrar.
em algumas ações que nós estamos trabalhando constantemente para dar solução a elas. Então, ok? Mas obrigado novamente pelo lembrete. Ok. Na época eu passei até para o pessoal da contabilidade, mas eles não deram resposta na época, né? Exato. Nós temos até uma reunião presencial com o pessoal da contabilidade semana que vem, né, Patrícia? Porque se faz necessário, inclusive, que nós estamos querendo, se tudo correr bem, finalizar o primeiro semestre também de 2021, se tudo correr bem. Mas daí, eu tendo essas notícias, eu repasso para o presidente, o Rodrigo, e para todos os conselheiros. Pode ser assim, Rodrigo? Na verdade, então, você tem que nos encaminhar isso em processo via SEI, né? Caso, como tem a necessidade da assinatura da presidência do Conselho Curador, então, eu já te oriento que faça essa reunião, monte os processos com os, eu acho que são atestados do SICAP, né, Humberto? Então, são atestados ou que tipo de documentos são? Ofícios, despachos? São cartas de encaminhamento, né? Eu acho que são cartas de encaminhamento, são assinadas pelo contador. Eu não lembro se o superintendente assina, mas e pelo presidente do Conselho de Curadores, que é a instância mais superior ainda. Perfeito. Lembro que você assinou para mim o encaminhamento do SICAP de 2020. Sim, né? sim. Aquela carta lá. Tá, então, mas é só lembrar que isso tem que ser feito um processo, tem que ser montado, né, que ele tem que dar transparência nesse, principalmente passando pelo Conselho Curador, você tem que estar à disposição para os outros conselheiros também acompanharem. Então, você disse que tem pendências de 2011 a 2016. Tá, É bastante coisa, né? Já foi feita uma demanda anterior, foi apresentada, foi submetido, essa é a segunda demanda. O Ministério Público está reabrindo todas as prestações de contas de todas as fundações, parece, né? E reabriu a nossa também, de 2011 a 16, foi aberta de 2011 a 17, 17 foi resolvido, daí eles fizeram novas demandas de 2011 a 2016. Né? Na época eu tentei fazer com a Patrícia, mas realmente não é algo muito contábil, né? Tem que abrir os livros razões, entender. Eu não consegui fazer, não consegui entender, gastei um bom tempo tentando fazer esse processo, né? Na época era o Kovaleski, que era o presidente, né? E daí foi feita lá, daí a gente contratou a Zapping, pagamos para eles, né? Eles fizeram a primeira correção, foi submetida, o Ministério Público fez nova análise e pediu outras demandas, né? Talvez agora sejam mais simples, eu não sei. Mas é bem complexo a parte contábil de reabrir o SICAP e submeter, né? Tá. A prestação de contas. Então, o prazo era 30 de outubro, né, Patrícia? A Patrícia pode confirmar. Não sei se vocês pediram prorrogação novamente. Né? Ainda não, Humberto. Mas era até 30 de outubro. Tá, então, professor Riesch e Patrícia, já constando em ata, né, nós estamos solicitando que vocês nos encaminhem as informações necessárias para a resolução desses apontamentos, seja ela ou a prorrogação desse prazo, ou a indicação junto à contabilidade para a resolução, para a reabertura desses SICAPs, né? Ok? Só para ficar claro, né, que ele também vai, na próxima reunião, já também esclarecer aos conselheiros esses desdobramentos desses apontamentos que foram feitos ali. Obrigado, conselheiro Humberto. Mais algum informe? Desculpe, Humberto. Não, que eu lembro seria isso. Era uma pendência aqui. Conselheiro Feitosa. Não, só queria aproveitar aqui o final aqui, né, dessa reunião que foi um pouco mais curta. Eu recebi vários apontamentos de membros da nossa comunidade acadêmica quando o COUNE foi apreciar, né, a indicação do Riesch para superintendente, porque sempre quando é disparado para a comunidade algum assunto relacionado à Funtef, causa ainda um certo calor aí nos usuários da fundação.
E eu vejo que muito do que a gente discute aqui, de melhorias que acontecem, infelizmente não chegam lá na ponta, né? Ou talvez não chegam as dores nossas aqui, né? A gente só chega às soluções, mas não chega às dores, e o pessoal não entende a complexidade que é tocar a fundação por este lado. Nesse sentido, eu queria aqui aproveitar e pedir para o Riesch, algo que eu falei até na reunião de apreciação lá, do nome dele, aqui do Conselho, de que a gente vai ter, eu imagino, umas 3 ou 4 reuniões no máximo dessa formação de Conselho Curador, né? Até pensando nesse final de ano e começo do ano que vem. Eu acho importante que o Riesch agora, pegando a superintendência, o Humberto aqui fazendo parte do Conselho também, que a gente possa trazer para o Conselho uma visão aí do que o Riesch imagina para os próximos 4 anos, né? Para que a gente possa contribuir também nesse próximo caminho a ser trilhado. Eu imagino que a próxima reunião vai ser essa questão dessa resolução da remuneração, então já foi uma reunião queimada, mas eu entendo que seria interessante de trazer para uma reunião de conselho uma discussão ampla sobre assim, quais as próximas ações da Fundação. Agora que o Humberto conseguiu estancar a sangria, aparentemente, né, já estamos com caixa estabilizado, abre uma janela de oportunidade que a gente não pode perder. E, nesse sentido, o Conselho tem que fazer essa discussão primeiro, para depois levar para o COUNE e ver o que também cabe à universidade de mudar e de melhorar nas ações dela. Porque, em breve, vai ser apreciado o relatório de gestão, né, que foi de 2020, vai ser levado para o COUNE novamente, e lá vai ter a mesma discussão de sempre, né? Porque os 15%, o que vai fazer da fundação, burocracia, transparência e tal. Então, acho importante a gente ter esse momento, talvez, de pensar um pouco o futuro a médio prazo aqui, e trazendo, obviamente, o plano de gestão aí da Patrícia e do Riesch, para a gente poder também contribuir nesse processo e nesse final de conselho curador aqui nosso. Gostaria de deixar esse pedido. Perfeito, conselheiro Feitosa. Fica registrado, então, o pedido, né, para que a nova superintendência faça essa estruturação do plano de gestão para a apresentação. Professor Riesch, eu acho que gostaria de se manifestar. Eu até queria agradecer ao Feitosa, exatamente eu chamo de planejamento estratégico da Fundação, né? Eu já estou colhendo algumas informações, e já que ele lembrou, eu gostaria de contar com a colaboração de todos os conselheiros aqui, que podem me enviar no meu WhatsApp pessoal algumas sugestões, algumas ideias, né? Que eu estou formatando exatamente esse planejamento para ser apresentado numa data oportuna. Mas posso me adiantar que existem ações que vão desde a estrutura física da fundação, estrutura administrativa, né? E tudo isso está sendo estudado com muito afinco, com muito carinho, para que eu possa trazer para esse conselho e também continuar agregando e debatendo os temas. Mas, novamente, muito obrigado pelo Feitosa ter me lembrado disso também. Perfeito. Eu acho que o conselheiro Humberto ainda gostaria de fazer uso da palavra. Sim, eu só queria aproveitar o gancho que o Feitosa comentou, né? Eu acho que esse termo estancou a sangria, assim, é um termo meio delicado, né, Feitosa? Eu não acho que a fundação esteja, assim, tão estável em termos de sangria, né? Eu acho que mensalmente ela morde um pouquinho, vamos dizer assim, daquele capital armazenado, porque a arrecadação não é suficiente para atender aí as despesas mensais, né? Então, todo mês vai tirando um pouquinho, né? E esse capital vai diminuindo, como qualquer outro tipo, né? Como a gente faz a nossa administração no dia a dia. Então, essa sangria, eu diria que é temporária, ela está estancada, não tem déficit, né? Porque tinha um volume de recurso represado aí, né? E a gente precisa de ações na forma de trazer recursos, né? E essas ações, óbvio, elas são mais de encontro aí a UTFPR do que outra coisa, né? A UTFPR tem que, né, propiciar condições para que todo mundo faça projetos. É só para complementar. E a outra questão que eu acho que é importante nesse planejamento estratégico, né, uma dificuldade que eu observei ao longo desses 4 anos é essa mudança no conselho, né? É muito difícil fazer a gestão quando a gente começa a alterar as pessoas do conselho ao longo do tempo. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, né? Na época, quando foi feito o estatuto, lá em 2016, né, foi sugerido que
os membros do Conselho de Curadores fossem aqueles indicados a partir dos conselhos, né, dos conselhos deliberativo, né, e do Conselho Universitário. Só que esses conselhos deliberativos, eles mudam, né? Isso vai alterando os membros do Conselho de Curadores, né? Tanto é que, durante a minha gestão, né, o único conselheiro que permaneceu os 4 anos foi o conselheiro Fábio. Todos os demais mudaram, né? Então, isso é uma ação que precisa ser feita, pensada, né? Mudar o estatuto, pensar numa forma de que, durante a gestão, tente-se manter o conselho, tente-se manter uma filosofia de trabalho, de crescimento da fundação, né? Isso é uma coisa que tem que ser pensada nessa mudança de estatuto. Por exemplo, eu vejo neste conselho atual, né, um grupo de pessoas, né, que adquiriu uma visão interessante de fundação, né, que tem uma noção bacana, né, e que poderia fazer uma reformulação do estatuto. Vai chegar no final do ano, vai mudar a maioria dos conselheiros, né, porque vai ter novas eleições do COUNE. Só no COUNE mudam 8 pessoas, provavelmente vai mudar, né. Então, dá uma balançada na filosofia de trabalho do Conselho, né? Então, essa é uma coisa que tem que ser pensada, né? Nesse planejamento de uma adequação desse estatuto, né? Para atender melhor o que é a Fundação. É nesse sentido só que eu queria falar, né? Complementar aqui registrar aqui, vamos dizer assim, nesses comentários. Obrigado. Perfeito, conselheiro Humberto. Agradeço a fala. Não havendo mais inscrições, então, para a fala, ficam registrados todos esses apontamentos dos conselheiros, essas preocupações a respeito do planejamento estratégico, do plano de gestão futuro da Funtef, e o superintendente já demonstrou, né, a disposição em apresentar isso para esse conselho, né, essas preocupações que foram apresentadas pelo Humberto também, da continuidade dos trabalhos e pelo menos que nós tenhamos essa comunicação, essa percepção da importância da Fundação com relação às atuações com ao TFR, tem que ficar bem premente, né? Ele tem que deixar isso bem claro, que nós, enquanto representantes do Conselho Universitário, do COUNE, aqui no Conselho Curador, temos essa função, vamos dizer assim, complicada, né, de singrar as informações entre um conselho e outro, né? Tanto que ele acaba atuando nas relatorias de um lado e do outro, sempre falando da fundação, né? Mas eu creio que esse processo de transparência e de participação deve ser mantido para as próximas, para a próxima gestão do Conselho Curador, né, e do próprio COUNE, porque a representação ela é sempre feita no processo de eleição, né? Por um momento, pelos anseios que tem da comunidade, e isso a gente sabe que muda, né, o processo de gestão, vamos dizer assim, as condições que acontecem, né, os entornos, né, a gente vê, inclusive, toda a situação que aconteceu por conta dessa pandemia, né, e a gente crê que isso vai ter a continuidade, até porque essas estruturas, elas continuam, né, as pessoas passam, mas as estruturas continuam, e a gente tem que preservar todo esse processo institucional ali. Eu gostaria de agradecer a presença da conselheira, dos conselheiros, da diretora administrativa, do superintendente nessa reunião. A reunião pretendia ser bem rápida mesmo, eu acho que atingiu os objetivos da reunião. Espero quanto antes as informações para que a gente possa já fazer o processo da relatoria relacionada à parte da remuneração do superintendente o quanto antes, né, até para o início do mês que vem, talvez a gente já tenha essa informação, ou até antes, né, Riesch? E a gente possa já encaminhar isso para a relatoria. A intenção é essa, Rodrigo, quanto antes. Tá, ótimo, ótimo. Quer dizer, já tendo a relatoria, a gente pode passar para os conselheiros, eles podem trabalhar em cima desse processo, se informar, e a gente pode ter uma discussão bem profícua aqui no Conselho. Não havendo mais nenhuma manifestação, eu agradeço a presença de todos, né, e de todas.
desejo saúde e bem-estar para todos aí, e a LT entre em contato brevemente. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pela condução. Obrigado, Patrícia e Resch também, todos os conselheiros e conselheiras. Obrigado a todos, Jaqueline. Parabéns ao Dia do Professor, que será amanhã, né, Rodrigo? Isso. Não vai Parabéns ter aos maçã, não professores vai e ter professoras. festa. Não. Parabéns a todos. Parabéns, então já adianta aqui os parabéns a todos os professores pelo dia de amanhã. Obrigado, Xará, pela condução. Estou à disposição, como sempre, tá? Abraço a todos. Obrigado a todos.